semana passada, um dos casos mais emblemáticos do Brasil começou a receber um desfecho. Os assassinos de Marielle Franco, Rony Lessa e Elcio de Queiroz foram condenados pelo Tribunal do Júri no Rio de Janeiro. Lessa, autor dos disparos, recebeu uma sentença de 78 anos e 9 meses de prisão, enquanto Elcio, motorista do carro que levava o atirador, recebeu uma pena de 59 anos e 8 meses de prisão. Vamos acompanhar o momento em que a juíza Lúcia Gliotti leu a sentença. A justiça, por vezes, é lenta, é cega, é burra, é injusta, é errada, é torta, mas ela chega. A justiça chega mesmo para aqueles que, como os acusados, acham que jamais vão ser atingidos pela justiça. Com toda a dificuldade de ser interpretada e vivida pelas vítimas, a justiça chega aos culpados e tira deles o bem mais importante depois da vida, que é a liberdade. A justiça chegou para os senhores Rony Lessa e Elcio de Queiroz. As condenações provocaram a emoção de parentes e amigos da vereadora e do motorista Anderson Gomes, mortos em 2018. Agora, o foco se volta para o julgamento dos acusados de serem os mandantes do crime. A expectativa é de que os 5 réus possam ir a júri no primeiro semestre do ano que vem. Para quem nos acompanha por imagem, está vendo aí a irmã de Marielle, a ministra Aniele Franco, que com a sua família ali deu uma entrevista emocionada depois da sentença que julgou, condenou os 2 executores desse crime, o que atirou e o motorista do que atirou. Agora foco total nos mandantes, aqueles que já estão presos também, inclusive os irmãos Brazão e o delegado Rivaldo, os 3 principais mandantes desse crime, segundo a Polícia Federal. Quero te ouvir, Cássio Miranda. Eu acho que a juíza presidente, ao fazer a leitura ali da sentença, ela resumiu bem o que é esse caso. É um caso notório para o nosso país, é um caso que, salvo engano, perdura entre 5 e 10 anos, não lembro exatamente. 6 anos. 6 anos. E justiça tardia num caso como esse impõe não só aos familiares, mas à população como um todo, um sentimento de injustiça. Então, por bem ou por mal, independentemente dos aspectos ideológicos, está sendo feita justiça ao caso concreto. Mas é importante que se frise também, os 2 são os executores. Sem a determinação de alguém, sem o pagamento efetuado por alguém e principalmente sem a vontade de alguém, esse crime não teria acontecido. Então acho que esse sentimento de injustiça só será superado quando efetivamente os mandantes forem, aliás, julgados por este caso. E é importante que se frise, há toda uma discussão em relação ao foro privilegiado, ao foro por prerrogativa de função, porque o homicídio é um crime doloso contra a vida sujeito ao tribunal do júri. Mas 2 dos mandantes eram respectivamente conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e deputado federal. Então eu confesso que eu ainda tenho uma certa dúvida se efetivamente nós teremos este tribunal do júri e se ele será feito de fato em 2025. Só um detalhe aí, Cássio, a gente está falando dos irmãos Brazão, um deles não era deputado ainda. Na ocasião dos fatos, isso é um dos motivos que gera maior crítica contra o STF, ele não era deputado federal e, portanto, o STF não seria foro por prerrogativa de sua função, já que ele deve ser julgado de acordo com a data do fato, e na data do fato ele era cidadão comum. Quem tinha o foro privilegiado era o seu irmão, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que tem o foro privilegiado no STJ e não no STF. Como é que está acontecendo? Está tudo correndo agora no STF. Essa é a discussão. Será que o STF é competente ou não é competente, já que o fato é anterior ao mandato do Chiquinho Brazão?
Está havendo aí uma elasticidade do foro privilegiado para abarcar o caso Marielle. Isso é uma das críticas. Mas, de qualquer forma, a discussão é se eles vão ou não a júri. A maioria diz que sim, até porque, professora Priscila Silveira, o tribunal do júri é uma garantia do cidadão, artigo 5º da Constituição, que deve ser interpretado como sendo um direito maior do que aqueles outros direitos de organização do judiciário, inclusive do foro por prerrogativa de função. Eles vão a júri ou vão ser julgados por juízes ou magistrados? Koba, só para complementar o que o Acácio disse, o STF, inclusive, ele muda, né? A cada tempo, quando fala de prerrogativa de função, prerrogativa de foro, cada momento ele tem uma decisão. Por exemplo, ultimamente, o que ele entende? Olha, se ele cometeu o crime e tinha essa prerrogativa, ela deveria ser mantida. Quer dizer, na verdade, enquanto ele, né, se tiver relação com o mandato, ele vai fazer jus aí à prerrogativa. Encerrado esse mandato, ele volta para aquela regra que seria estabelecida pelos limites de competência. Só que o STF está, inclusive, para julgar, para tentar mudar, né, essa atual entendimento, dizendo o seguinte: não, se ele fez, independentemente dele ter perdido ou não, a mantença, ou seja, se mantém, né, com a prerrogativa de foro. Então a gente vai aguardar, o STF deve também decidir nesse sentido, mas, como você bem disse, a nossa Constituição Federal, lá no artigo 5º, inciso 38, diz que compete ao tribunal do júri, é uma competência constitucional, julgar os crimes dolosos contra a vida tentados ou consumados. E nesse caso em específico, Koba, o que nos chama a atenção também é o delegado, né, que teria o dever, né, de fazer a investigação dentro do seu desenvolvimento e da sua atividade e contribuiu de alguma maneira, independentemente do partido que você esteja, de quem você vote. Eu acho que foi uma decisão justa. Eles passaram, em regra, pelo devido processo legal. E o que eu acho aqui, que a gente precisa também falar para a nossa audiência, que infelizmente ou felizmente, para que se chegasse aí a essa decisão, eles tiveram delação, eles fizeram colaboração premiada. Sim. E diante dessa colaboração premiada, o que é isso, né? Existem várias situações que os envolvidos contribuem para se chegar ao intento criminoso. E eles não terão o cumprimento da sua pena nos moldes da totalidade, que são aí, você disse 78 e 59 anos, né? Eles cumprirão por volta de 18 e 15 anos diante dessa contribuição que eles fizeram para o Estado, o que pode ensejar, de alguma forma, uma sensação de impunidade, mas o Estado não tinha alternativa que não acolher, né, essa delação para chegar aos autores, tanto os mentores, né, aqueles que são os autores intelectuais, os mandantes, bem como também os executores. Lembrando que a gente está falando aqui que, em tese, é o júri quem vai julgar, mas a gente tem visto algumas últimas decisões do STF muito contrárias ao Instituto do Tribunal do Júri. O ministro Dias Toffoli chegou até a falar sobre o fim do Tribunal do Júri como se não fosse cláusula pétrea, como se não estivesse no artigo 5º, né? Ele não pode nem ter um projeto, muito menos uma discussão sobre isso e que dirá uma emenda constitucional para tirar um artigo do artigo 5º da Constituição, um inciso do artigo 5º da Constituição. Mas a gente viu recentemente a aplicação de pena imediata após a condenação no Tribunal do Júri. Isso tem gerado, sim, uma reclamação muito grande dos advogados criminalistas que atuam nesse tribunal. Mas eu estou trazendo esse tema, Diego, para provocar. Será que diante desse histórico recente, de decisões que vão contra o Tribunal do Júri, o STF não pode, de repente, pegar para si e eles mesmos julgarem os irmãos Brazão e o Rivaldo Barbosa? Olha, Koba, não seria nenhuma novidade. Nós acompanhamos, em relação aos casos do 8 de janeiro, um alargamento gigantesco das competências do STF no que tange questões como foro por prerrogativa de função, enfim, a competência julgadora do STF como órgão inicial, como juiz natural de algumas causas. Então, se isso acontecer no caso dos irmãos Brazão, também do delegado, enfim, é algo com o qual eu não concordo, mas eu não ficaria nada surpreso. Eu quero retomar um ponto que a Pri levantou aqui a respeito desse caso. Eu acho que é um daqueles momentos nos quais o Brasil conseguiu transcender a polarização profunda na qual o país está inserido, independentemente da concordância com os posicionamentos políticos da Marielle, também da ministra Aniele Franco. Acho que todo brasileiro sente no coração que a justiça está sendo feita, que o julgamento, a condenação dos executores desse crime tão terrível, porque o homicídio de qualquer pessoa é um crime terrível, mas quando você silencia uma figura política, como foi Marielle Franco, que dava voz a uma coletividade
quantidade de pessoas, eu não sei, mas eu tenho a sensação de que esse é um homicídio, de certa forma, um pouco mais grave. É aquele homicídio da intolerância com a opinião alheia, da intolerância com a existência alheia, né? Então, eu não sei, a nossa audiência, cada um que está nos acompanhando agora, mas eu sinto que o homicídio de uma figura política é, de certa forma, mais grave sob esse aspecto. Então, eu tenho, particularmente, uma sensação de justiça muito grande quando eu vejo que de fato nossas instituições funcionaram, capturaram os executores passaram pelo devido processo legal e agora vão enfrentar a sua pena, uma pena que foi bem aplicada, e eu espero também que sejam identificados, sejam julgados os mandantes desse crime, independentemente dessas questões jurídicas de foro, de onde serão julgados, que também sejam condenados e também paguem pela sua pena, porque o Brasil não consegue mais viver com essa alcunha de país da impunidade. Isso tira muito a nossa esperança por dias melhores aqui no nosso país. Priori, temos as imagens da família da Marielle celebrando ali o resultado, a condenação, né? Emocionada a família da Marielle ao lado ali, ó. Para quem nos acompanha por imagem, está vendo o momento da condenação em que a família dá um abraço emocionado à ministra Aniele, os seus pais. Ao lado está até ali o Marcelo Freixo, que era o mentor político da Marielle, lá na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. A Marielle Franco foi assessora do Marcelo Freixo por muito tempo e depois correu muito as imagens, Diogo da Luz, do Marcelo Freixo, aquele que está ali logo ao lado da família, junto com um dos delegados, o principal delegado do caso, o delegado Rivaldo Barbosa, que era o delegado geral, a autoridade máxima da Polícia Civil. Foi para ele, para o Rivaldo Barbosa, que o Marcelo Freixo fez a primeira ligação para falar desse caso. Ficou sabendo, ligou para o Rivaldo Barbosa, mal sabia que o Rivaldo Barbosa estava também por trás disso tudo. É esse o Rivaldo Barbosa, um que está sendo acusado de ser o mandante do crime junto com os irmãos Brazão. E o Rivaldo Barbosa, que foi na casa da Marielle, dos pais da Marielle, para dizer que fiquem tranquilos, que nós temos uma imagem sobre isso rápida e energicamente. Mas, gente, eu estou cansado de ficar discutindo assuntos pequenos em questões tão sérias. Nós estamos falando de um duplo assassinato. Ainda tem gente que está esperando o julgamento. Até quando? E vamos ficar discutindo se deve ser aqui ou ali, se nós temos sempre problemas para decidir qual é o foro competente. É preciso que o nosso Congresso resolva essa questão, simplifique os códigos processuais, veja aonde estão as brechas para que se dê tanta dúvida de interpretação e determine, entre outras coisas, que essas decisões sobre qual é o foro correto sejam tomadas em pouquíssimos meses. Porque vira e mexe, a gente vê em coisas pequenas, em coisas médias e muito grandes, as pessoas serem inocentadas ou descondenadas, ou seja como for, porque passou o prazo, porque estavam julgando no foro incompetente até o final da hora. Mas tem uma outra coisa que eu vi naquela imagem que me incomodou muito também, Kobayashi, como leigo pelo menos. Aquele vidro fazendo uma clausura, separando as autoridades de um lado e o público do outro. Parecia que estava querendo criar alguma proteção. Qual é a lógica daquilo? E vi também uma imagem de autoridades, juízes, promotores e outros ali comemorando o final do julgamento. Isso não me parece muito cabível. Gostaria até que alguém me explicasse, porque os juízes têm que fazer valer a lei. Ele não tem que torcer por um ou outro, por uma ou outra decisão, e sim fazer valer a lei, e não me parece razoável um juiz comemorar uma sentença dada. Diogão, são dois aspectos. Não, são dois aspectos. Mas será que aparece aí? O primeiro é que não é o público separado, não é autoridades separadas, é o Tribunal do Júri, e o Rio faz essa separação, o TJ do Rio de Janeiro. Então há o plenário onde acontece o julgamento e um vidro para que o público assista. Então os parentes da Marielle estavam nesse lugar destinado ao público, diferentemente de São Paulo. Quem já foi num plenário do júri aqui em São Paulo, na Barra Funda, não há essa separação de vidro. Inclusive, estão todos na mesma altura. E a comemoração foi pelos promotores, pela acusação e não pela juíza. Eu confesso a você que por mais que eles tenham feito... Abraçaram a juíza. Por mais que eles tenham comemorado, por mais que eles sejam acusadores, eu tenho o mesmo incômodo que você. Porque a gente tem no Brasil promotor de justiça e não promotor de acusação. Então eu tenho esse mesmo sentimento de incômodo. Esse, para mim, como leigo, é um sentimento desagradável. Até por que o público tem que ficar separado dessa maneira? E por que o promotor tem que estar mais perto do juiz
partes e mais alto do que o advogado. Se são partes, eu entendo que advogado e promotor deveriam ter o mesmo status na hora de um julgamento. Isso aí faz todo sentido, meu querido Diogo da Luz. Temos uma imagem, essa imagem, ó, do momento da celebração ali. Vejam, isso é comemoração, sem dúvida alguma. O público aplaude. A juíza recebeu um abraço de alguém que estava à sua direita ali, que é a promotora de justiça. Só para deixar claro, o promotor usa vermelho com preto, a juíza usa branco com preto, o advogado usa preto com preto. E às vezes, se é um defensor público, usa verde com preto. Então, aquela senhora com uma toga preta com detalhes brancos é a juíza do caso. E ela recebeu um abraço da promotora de justiça. A promotora, sim, interessada. Ela é acusadora, ela tem interesse na condenação e é por isso que ela celebra. Essa crítica do Diogo não é só sua não, viu, Diogo? É de muita gente, inclusive da advocacia, de que o promotor fica à direita do juiz e os advogados ficam numa plataforma geralmente mais baixa, em um outro patamar. E quando, pelo artigo 6º do Estatuto da Advocacia, não há hierarquia entre Ministério Público, Defesa e Magistratura. Então, deveriam estar todos no mesmo nível. Passa a impressão, principalmente porque no júri, quem julga é o leigo, é o cidadão, é aquele que não é da área do direito, às vezes é um engenheiro, um professor, um trabalhador de outra área, passa a impressão que ele vale mais, que a palavra dele tem mais credibilidade, porque ele está ao lado do juiz, como se isso fosse algo a acrescentar valor na sua credibilidade. Mas faz todo sentido essa crítica. Aí você concorda, Pri? Eu concordo. Inclusive, Koba, a gente tem um princípio no processo penal que chama paridade de armas. Por quê? O Ministério Público, só para deixar aqui claro, e o seu inconformismo, viu, Diogo, é o nosso, inclusive na advocacia, como o Koba bem disse, o que acontece? O Ministério Público, ele pode atuar como parte, como é o caso aqui, né, como titular da ação penal, naqueles crimes de ação penal pública incondicionada, que é o caso de homicídio, mas ele também atua como custos legis, que é o fiscal da lei. E aí, como quem julga é o leigo, né, leigo no sentido de não ter, em regra, um conhecimento teórico do direito, o que ele pensa? Olha, então se aquela pessoa que está falando aqui está com o juiz, eu vou votar com ele na hora de fazer a quesitação. Então é uma briga, né, para que a lei federal seja de forma cumprida. Por quê? Porque se eu coloco distinto o advogado com o promotor, fere sim a igualdade processual. Inclusive o ministro Gilmar Mendes vem dando várias decisões, anulando diversos, né, julgamentos, quando então não há, de alguma forma, né, a observância desse princípio da paridade de armas, que aqui a gente visualiza, vocês estão vendo aí, de forma bem, né, expressa, colocando o Ministério Público à altura de quem julga, trazendo aí, de alguma forma, né, uma ideia errada ou errônea do processo penal e igualdade das partes. Tá aí a explicação da professora Priscila Silveira. Nós vamos continuar acompanhando e só um detalhe, viu? Faz todo sentido discutir se é um tribunal ou outro que deve tomar conta desse caso, porque, como bem disse o Diogo, daqui a pouco vai para um tribunal que é considerado incompetente, anula tudo e a gente tem impunidade, no final das contas. Então é importante que seja julgado desde o começo pelo tribunal correto para não ter nenhum tipo de problema que vá gerar nulidades. Vocês já conhecem a história.